justo, tremendo, um Deus inigualável. Nada se compara a ti, Senhor. Na certeza do brilho da tua santidade, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso protetor. Seja também, ó, as tuas maravilhas sobre o teu servo, e faz com que a tua palavra sobre a vida dele e sobre as nossas vidas gere, Deus, como semente numa boa terra, Deus. Senhor, a certeza da tua vitória sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Nós clamamos a ti, Pai, sobre o teu servo, sobre o apóstolo, para que seja o teu Santo Espírito fervorosamente, ó Deus, a fazer aquilo que lhe apraz. Ser com ele e com a tua igreja, e que a igreja glorifique e que todos exalte a ele, em nome de Jesus. Apóstolo Adnei. Aleluia. Não, tranquilo. Maravilha, paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez estarmos juntos nessa empreitada espiritual, glorificando o nome do Senhor Jesus, aonde o nome dele será exaltado. Amém? Amém. Amados, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Vamos abrir esta palavra para a glória e a honra do nome dele. Amém? Amém. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Todos estão me ouvindo bem? Diga amém. Amém. Então vamos fazer esta leitura. Essa leitura bastante conhecida. Lembrando aos irmãos que semana passada nós lemos Efésios capítulo 5. Então hoje nós vamos ler Efésios capítulo 6. Esse texto ele é lindo e conhecido de todos os irmãos. Em algumas traduções vai haver uma diferença. Obrigado. Em algumas traduções vai haver uma diferença. Mas no final nós vamos falar da mesma coisa. Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Verso 19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca
a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém? Amém. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Glórias a Deus, aleluia. Quero louvar a Deus pelos irmãos que aqui já se encontram, né? Hoje recebendo aí a visita, nosso irmão sempre passa na porta e hoje ele decidiu tomar posse da vitória, né? Que essa noite seja uma noite que o Espírito Santo entre e fale na alma. Amém? Amém. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém. O Espírito Santo quer falar a alma. E isso é muito importante. Irmãos, a palavra dessa noite, toda terça-feira nós estamos vivendo uma verdade. E essa verdade nos leva a pensar, principalmente quem nós somos. Por isso que o tema da mensagem é: quem? Sou eu. Quem sou eu? Como eu me posiciono, como eu me vejo, como eu me enxergo e como realmente eu sou. E diante de cada semana o Senhor tem falado algo diferente ao nosso coração. Nós estamos aqui entrando dentro de uma visão, porque já falamos sobre as características de pessoas que tem dentro da igreja. E dentro dessa característica nós queremos alcançar a maior de todas elas, que é ser o quê? Discípulo, né? E eu quero glorificar a Deus, porque Ele tem nos ensinado, Ele tem nos orientado e tem marcado em nós, e a nossa mente, a nossa alma, tem produzido a necessidade de sermos discípulos do Senhor. E eu quero nesse texto falar sobre uma característica muito importante daquilo que um discípulo precisa ter, né, PC? Pintou o cabelo, PC? Ah, viu como é que o pastor tá ligado? Ah, tá sumido, mas eu não esqueci como é que era, não. Ah, tá vendo? Glória a Deus. Isso é pra você ver que eu tô observando. E eu tenho uma palavra vertente sobre a palavra discípulo e aquilo que um discípulo genuíno precisa aprender. Então você vai repetir comigo. Eduardo, você tem aprendido alguma coisa de Deus? Amém? Então repita comigo. Palavras como adeptos à visão. Aprendiz à visão. Identidade e submissão a uma visão faz parte de um discípulo genuíno. Pois um discípulo, ele é guerreiro no Senhor. Eu só fiz você falar todas essas frases, mas na verdade eu quero que você atenha a um pensamento. Um discípulo, ele é guerreiro. Um discípulo, ele é lutador. Um discípulo, ele não desiste. Um discípulo, ele não larga a toalha. Um discípulo precisa aprender que mesmo na guerra há satisfação da vitória. Amém? Isso é ser discípulo. E é isso que a Bíblia está tentando nos ensinar aqui hoje mais uma vez. Porque não basta apenas queremos alcançar a visão, aprender a visão, ter uma identidade e ser submisso, né, a essa visão. Mas tudo isso só vai funcionar se você aprender tudo isso e se tornar um guerreiro debaixo dessa visão. Amém? Amém. Às vezes nós aprendemos a palavra, às vezes entendemos a visão que é passada. Muitas vezes nos tornamos em discípulos genuínos de Cristo naquilo que a gente entende que é um discípulo, o comportamento, né? As palavras, o agir. Só que ser um verdadeiro discípulo, nós não podemos esquecer que um discípulo ele depende de uma funcionalidade muito forte, que é ser guerreiro. Quantos querem ser guerreiros aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus.
Não existe discípulo se ele não guerrear. O discipulado, ele nada mais é... O que é? Quem já ouviu falar da palavra discipulado? Quem já ouviu falar dessa palavra? Hoje eu fui no discipulado, ou hoje eu fui discipulado, ou eu fui uma reunião de discípulos. Alguém já deve ter ouvido isso em algum momento. Ser discipulado ou estar sendo discipulado nada mais é do que você está aprendendo a viver através da palavra diante das crises que nós temos. Amém? Amém. Então, quando você diz, estou sendo discipulado, ou eu sou um discípulo do Senhor, não se esqueça que para ser, Rosélia, um discípulo do Senhor, não existe discípulo do Senhor mole, fraco, covarde, sem força e sem determinação. Amém, Fabiano? Não, essa matemática não bate, Osmar. O discípulo do Senhor, a sua principal característica é a força que ele tem para combater. Porque crente não tem força muitas vezes. A gente já tem aprendido isso, né? Já que isso faz parte das mensagens anteriores. O evangélico, ele também não tem força para combater. E aí nós vamos falando das outras 7 tipos de pessoas que existem, que nós já dissertamos aqui, eu não vou voltar. Mas Deus, quando quer nos chamar de discípulos, quer nos fazer de discípulos, Ele quer nos fortalecer. E por que Ele quer nos fortalecer? Porque um discípulo só resiste se ele for forte. O discípulo, ele precisa entender que ele não vive o discipulado porque aprendeu apenas a palavra. Porque, irmãos, eu quero te colocar diante de uma verdade. Não adianta nós estudarmos a palavra, vai ajudar. Mas para que? Aonde ajuda? Estudar a palavra te ajuda a entender o que você precisa fazer e como você deve estar na hora da dificuldade. Então a palavra vai servir para isso. A palavra vai te dar uma direção. A palavra vai te mostrar o caminho. A palavra vai direcionar você a um posicionamento. Só que esse posicionamento, ele precisa ter força dentro de você. O discípulo, ele precisa ser carregado de uma força sobrenatural. É onde a sua busca em Deus e a sua busca espiritual vai promover a fortaleza de Deus dentro de você. É por isso que Deus diz, como Ele disse ao seu povo, diga ao fraco que eu sou forte. O que Ele está dizendo para aquele povo? E o que Ele está dizendo para nós? Que no momento das nossas angústias, no momento das nossas fraquezas, no momento das nossas tribulações, é Ele que é o forte dentro de nós. É Ele que é forte. Aonde? Dentro de nós. Então aonde que Deus tem que estar? Dentro de nós. A Bíblia diz que Jesus, ele é conhecido como o Emanuel, que é Deus conosco. Agora, se você pegar a palavra Emanuel, debaixo de uma análise do texto, Emanuel quer dizer Deus dentro. Quando a Bíblia reflete e fala que ele seria o Emanuel da humanidade, a exegese do texto, a palavra que está tentando dizer para nós o seguinte: é Deus dentro do ser humano. Então, quando nós dizemos o seguinte, repetimos e reverberamos essa palavra, diga ao fraco que eu sou forte, e Deus está dizendo isso para nós, então você tem que ter Deus aonde? Fora ou dentro? Dentro. Quando Deus está dentro, você fica mais forte ou mais fraco? Mas você sabe que é fraco, mas Deus dentro você fica forte. Agora, como é que Deus fica dentro agora? Chupa essa manga agora. Como é que Deus vai estar dentro do fraco? É uma pergunta que eu quero te fazer. Porque falar é fácil, agora eu quero ver a gente entender. Como é que Deus está dentro de quem está acabado, de quem está arrasado, de quem está triste, de quem está acabrunhado, quem está vivendo um momento de angústia, quem está devendo a todo mundo, quem está sem emprego, quem está vivendo um monte de situação difícil? Como? Como viver isso?
Como viver isso? Como é ter Deus dentro? A parte mais difícil para muitos é viver essa verdade. É ter Deus dentro. O problema é que as pessoas têm um Deus fora. Aquele Deus, sabe aquele Deus superficial? O Deus que gosta, uma visão simplória do que eu vou falar, é aquele Deus que age somente diante das visões que nós temos daquilo que é Deus. É palavras, são ações que na verdade não refletem Deus, são alguns sentimentos que brotam em nós dentro da igreja. Só que o Deus que nós queremos e precisamos ter, ele não está do lado de fora, ele tem que estar onde? Nós clamarmos aqui, nós falarmos aqui, como aqui mesmo, né? Infelizmente aqui é um exemplo prático. Fala muito de Deus, conhece Deus, né? Infelizmente passa pelo momento difícil e a gente tem que orar, porque quando a palavra entra, ou quando a palavra tem que entrar, não aguenta. Tá dando para entender? Essa é a realidade. Que a palavra não consegue entrar, a pessoa não deixa a palavra entrar. Porque para Deus estar dentro, só tem um jeito de Deus estar dentro de nós, réis mortais. É quando a palavra entra. Quando a palavra entra, Deus entra. Você quer ter Deus dentro? Deixa a palavra de Deus entrar. Diga comigo, eu quero ter Deus dentro. Então eu preciso deixar a palavra entrar. Amém, meu irmão? Amém. A palavra quando entra, ela é a maior referência de Deus. Aleluia. É Deus dentro do homem. Porque como Deus, no seu poder e na sua grandiosidade, estaria dentro de nós? Você acha que um ser humano é capaz de suportar a excelência de Deus? A sublimidade de Deus? Vamos lá, me ajuda aí. Você acha que Deus entraria dentro do homem com toda a sua majestade, com todo o seu poder e ficaria ali dentro? Você acha que o homem suportaria? Irmão, quero dizer uma coisa para você, nem o diabo, o ser humano não aguenta, o seu corpo não aguentaria a ação direta do diabo. Às vezes na nossa forma de linguagem, a gente diz, fulano está com o capeta no corpo, não é isso? Está com o diabo no corpo. Só que é claro que isso é só uma figura de linguagem. Porque eu digo que o diabo entrar no corpo de alguém, esse alguém cai fulminado, não vai aguentar. O que existe é uma ação maligna, são principados e potestades que agem, não é o diabo, não é o mestre das trevas, não é o Senhor com S minúsculo das trevas, são os seus asseclas, são os seus demônios que são menores. E esses demônios menores fazem ou não fazem um estrago? Nós seres humanos, se a gente pudesse enxergar, se Deus te desse a visão do que está acontecendo ali fora agora, você cairia para trás. Você não suportaria a visão, literalmente, do inferno. Existem demônios agindo ali. Você acha que alguém normal vive o que nosso amigo vive, tem vivido na vida dele? Isso não é normal. Como eu já soube, ele era alguém normal. Amém, meu irmão? Amém. Você vê que o adversário, ele mexeu tanto com a alma, que ele ficou perturbado. Eu costumo dizer que dentro de um sanatório, claro que isso é uma tese minha, dentro de um sanatório, eu digo que 50% das pessoas que são diagnosticadas loucas, insanas, tem uma participação direta de principados e potestades. Porque os médicos examinam e não encontram nada. Mas a pessoa não está mais no seu estado perfeito. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele perturba de uma tal maneira que, se ele pudesse, ele deixaria cada um de nós loucos. Você já ouviu dizer que tem pessoas que fazem trabalhos de macumbaria, de feitiçaria, para deixar o outro louco? E aí tem gente que ainda brinca e diz que não acredita.
Para você dizer que não acredita, eu acho bom você botar muito seu joelho no chão, clamar, se revestir de Deus, porque aí realmente você está guardado por Deus. Agora, para quem está desguarnecido, bota a tua barba de molho, porque o negócio é sério. O diabo não brinca de ser diabo. É por isso que eu li esse texto para vocês aqui hoje. Porque nós temos que sermos guerreiros. E o guerreiro luta contra o seu maior adversário. É o adversário invisível. Diga comigo, adversário invisível. Irmão, quando você sabe quem é o seu adversário, fica mais fácil de você lutar. Quando você identifica quem é o mal, ou que tipo de mal, Eduardo, você se protege mais. Por mais que ele seja forte, você se guarda. E quando o inimigo é invisível, Fabiano? E quando o inimigo não é visto por olhos, ele só é sentido por sensações. E quantas vezes estamos distraídos? O adversário, ele não brinca. Muitas pessoas são pegas por conta da distração. O adversário, ele usa a distração como arma numa guerra. Essa é uma guerra invisível que nós travamos. Então não basta apenas dizer o seguinte: eu aprendi a visão da minha igreja. Vou usar o nosso exemplo, ok? Eu sou adepto da visão da igreja. Eu aprendi a visão da igreja. Eu tenho a identidade, eu tenho a cara da igreja a quem eu sirvo. E eu tenho sido um discípulo à luz da palavra. Só que para ser um discípulo à luz da palavra, você não pode esquecer que todo discípulo à luz da palavra, ele tem que ser guerreiro, lutador. E ele não pode esquecer disso. Porque só vai existir o verdadeiro discípulo se ele for um verdadeiro soldado. O soldado, ele não tem medo da guerra. O soldado, quando ele vai para a guerra, meu querido evangelista Osmar, você que conhece também dessa área, soldado, quando ele é designado para o Haiti ou para qualquer outro, digo dos dias atuais, ele tem medo de morrer? Medo ele até tem. Ele quer ir para a guerra? Mas ele não é obrigado a ir? Ele sabe. Na guerra, nós temos medo de morrer. Mas você não pode abandonar a guerra porque você tem medo de morrer. Porque isso não vai te ajudar. Porque a guerra, de um jeito ou de outro, se você não for até ela, ela vai até você. E aí? Você já reparou que você está quietinho em casa e a guerra chega perto de você? Hã? É ou não é, Cris? Aí você diz assim: poxa, eu estava quietinho hoje em casa, para que veio? Veio me perturbar. Hã? Por isso que o soldado de Cristo, ele tem que estar preparado para a guerra, e antes do adversário vir até você, você que tem que ir até ele. Se você sabe que ali existe uma guerra, não espere a guerra te atingir primeiro. Você tem que atacar primeiro. No reino espiritual, você tem que estar pronto para se defender, mas para atacar. Você não pode permitir. O que acontece nas nossas guerras? Veja se não é isso que acontece. Nas nossas guerras, nós temos a visão, nós conhecemos a palavra, nós temos identidade, só que nós deixamos o barco rolar, deixamos a vida nos levar. Eu brinco sempre com isso, né? Eu até fiquei sabendo essa semana que a música de Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, não é nem dele, é de um autor que ele canta, né? Eu sempre dizia que era do Zeca Pagodinho, mas na verdade é de um autor e ele que interpreta a música. Mas quando você permite a vida te levar, a vida te leva para tudo quanto é lugar, menos para a tua vitória. Essa é a realidade. Quando você não encara a sua luta, pode ter certeza que a luta vai te encarar. E geralmente na nossa vida espiritual ou na nossa vida diária, cotidiana, nós só vamos lutar porque fomos atingidos primeiro. Para e pensa no que eu estou te falando. Quantos de nós só nos armamos e nos preparamos porque a luta, a guerra chegou em nós?
Quantos de nós somos atingidos pelos dardos do adversário e só depois é que nós vamos nos defender? Depois que já fomos Irmão, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos ensina a nos defendermos de um ataque, mas ao mesmo tempo nos ensina a estar à frente de qualquer ataque. O problema é que a gente só se prepara para a guerra quando a guerra já está na nossa porta, quando ela está mais próxima de nós, quando na verdade nós é que tínhamos que estar um passo à frente. E geralmente quando somos atingidos por esse tipo de realidade, no início ficamos logo o quê? Frustrados. Essa é uma realidade. Por quê? Por que ficamos frustrados? Somos cheios de Deus, falamos em línguas estranhas, temos como discípulo uma meta, porém esquecemos que um discípulo, ele não desiste da guerra e não foge da peleja. É por isso que a Bíblia diz que os grandes obreiros do Senhor, aí a gente está falando da seara, né? O texto fala sobre isso. Diz que o obreiro, quando coloca a mão no arado, ele não olha. Então, se ele não olha para trás, é porque ele está indo para onde? E por que ele não pode olhar para trás quando ele está andando para frente? Porque ele vai desistir, ou ele vai tropeçar, ou ele vai errar o caminho. Muito bem. Então, quando nós colocamos a mão nesse arado espiritual da nossa vida, você não pode olhar para trás, porque o seu objetivo não está atrás. Porque atrás é o quê? Passado. Atrás é o quê? É o que você já venceu. Quantas pessoas estão andando para frente pensando no que deixou para trás? A sua guerra não está atrás. Diga comigo, a minha guerra não está no passado. A minha guerra está no presente e no futuro. Todas as nossas guerras, por mais que você diga o seguinte: ah, mas eu vivi muitos momentos difíceis no meu passado. Você já viveu está onde? Presente ou passado? Se você viveu, é porque ela já passou. E por que a gente traz de novo para o presente? O que você viveu, sirva de experiência para não voltar a viver. O problema é que nós vivemos o nosso presente visualizando o passado e encarando o futuro como foi o teu passado. E o teu futuro não pode ser reflexo do que você deixou para trás. O teu futuro é reflexo do que você está olhando para frente. É por isso que o obreiro ou qualquer um não pode colocar a mão no arado e olhar para trás, porque senão ele literalmente vai perder o rumo, ele vai perder o caminho. Quem aqui dirige vai entender o que eu vou falar aqui agora. Você já viu que você está segurando o volante do automóvel numa reta? O carro está perfeito. Você larga o volante ele está certinho, né? Ele está alinhadinho, o carro está alinhado. Agora experimenta fazer isso de olho fechado. Se o carro não vai sair da direção. Se a gente fechar os olhos e achar, segurando o volante, só fecha os olhos e segura o volante, eu duvido se você vai continuar reto. Se você olhar para trás, segurando o volante, o carro não está alinhado, ou seja, o carro vai sempre em linha reta. O carro está em perfeito estado. Quem já fez isso sabe o que eu estou dizendo. Se você segurar o volante e olhar para trás, o carro vai ficar em linha reta? Não vai. 4 segundos. Quanto? 4 segundos. 4 segundos, você está do outro lado da pista. Agora, como é que pode? Volante está reto, você está segurando, mas bastou você olhar para... Está dando a dimensão da importância de não olhar para trás? Porque quando você olha para trás, você só precisa de... O diabo só precisa de quantos segundos? 4 segundos para te jogar do outro lado da pista. Claro que eu estou usando uma figura de linguagem. O adversário, ele não quer que você olhe meia hora para trás. Ele só quer que você olhe alguns segundos. Ele só quer que você perca a visão da sua frente durante alguns segundos. É o suficiente. Eu sei o que é isso. Eu dormi no volante. E eu nunca acreditei nesse papo de dormir no volante. Confesso para os irmãos, quando eu tinha meus 18 anos, para 19,
E aí eu vi essas histórias e eu nunca acreditei. Que nada, isso é conversa fiada. O cara que estava dormindo, meio preguiçoso, bebeu, encheu a cara, e aí bota a desculpa que dormiu no volante. Ah, se o cara tá com sono, o cara dá uns tapas na cara, bota a cara na janela. É ruim de dormir, hein? Meu irmão, até o dia que aconteceu comigo. Cansado, de madrugada, os olhos fechando, e eu dava tapa na cara, soco na barriga, botava a cara do lado de fora, nada. Não, vou aguentar. Eu só fechei os olhos. Isso na minha concepção, tá? Não passou de 2 segundos, irmão. Eu já estava batendo na mureta. E por pouco, eu não morri. E vou te dizer onde foi. Quem conhece a Contorno aqui? Lá em Niterói. Tem um pedaço da Contorno que não é uma pista, é uma cratera. É uma muretinha, hoje não, mas naquela época era muito ruim aquela mureta. Aquela mureta era um pedaço murado e outro aberto, um pedaço murado, outro aberto. Eu bati na mureta, por pouco. Eu bati na mureta central. Se eu bato na mureta inversa, eu tinha caído dentro de um buraco que tem um estaleiro ali. E fatalmente não iria resistir. Daquele dia em diante eu acreditei que quando eu estou fraco, que quando eu estou com sono, quando eu estou cansado, eu tenho que fazer uma coisa. E é o que eu vou te dizer aqui hoje. Você está cansado, você está fraco? Para de fazer o que você está fazendo. Para. Sai do carro. Fica do lado de fora. E você vai ver que o sono vai passar. O que eu estou tentando dizer? Quando a gente insiste de forma errada, vai dar errado. Mas quando você insiste da forma certa, aí vai dar certo. Porque basta você sair do carro, dar meia volta no carro, que o sono vai embora. Passou água no rosto, o sono vai sumir. Irmão, depois que eu quase morri, o susto que eu tomei, pergunto se eu dormi de novo. Não dorme mais. Só que eu não queria dormir depois do susto, eu queria acordar antes do susto, amém? Amém. Não vamos esperar o susto para deixar de dormir. Vamos nos preparar antes. Ou seja, vamos encarar esta guerra da forma certa. É quando a gente vai parar e não insistir naquilo que está dando errado. E aí a gente para o que está fazendo para pedir discernimento a Deus. No caso do motorista, ele sai do carro. É fundamental ele parar, ou dormir, ou descansar. Como eu não podia dormir ali, porque ali tem uma comunidade muito complicada, eu, no mínimo, eu tinha que dar uma parada rápida, levantar, sacudir, dar uma corridinha e voltar e sair de onde eu estava. Mas por quê? Eu achei que eu era capaz. Muitas vezes nós achamos que somos capazes de vencer o nosso maior inimigo. A gente só vence o nosso maior inimigo com uma estratégia de guerra. E às vezes esse inimigo está até dentro de nós. Às vezes está fora e às vezes está dentro. O que a Bíblia está dizendo para nós aqui hoje? Que nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Precisamos sermos guerreiros do Senhor. E a Bíblia diz o quê? Finalmente. Tem alguma Bíblia aí que está escrito aí finalmente, no verso 1? Em algumas traduções está escrito no demais. Mas eu gosto muito da tradução finalmente. Quem tem aí com essa tradução? Alguém tem? Mas vamos lá, ó. Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olhe para mim. O apóstolo Paulo, ele está descrevendo algo sensacional. E ao mesmo tempo angustiante. Finalmente. Quando eu ouço essa frase, eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja em Éfeso que naquele dia, naquele momento, que nos capítulos anteriores, a vivência dele, porque ele escreve aqui uma carta a Éfeso, e ele então está relatando ao povo, por isso que nós semana passada lemos
a Efésios 5, e hoje estamos lendo Efésios 6, ele está dizendo que o povo começou a entender. Diga comigo assim, finalmente. Finalmente. O povo entendeu. Às vezes dentro do reino do Espírito o que a gente está precisando é entender. Não é achar que entendeu, é entender. É entender qual é a sua missão, qual é a sua vocação, qual é o discernimento que você tem que ter da situação que você está vivendo. Finalmente eu consegui entender o que o diabo está tentando fazer. Finalmente eu consegui entender qual é o caminho que eu tenho que caminhar. Finalmente, o apóstolo Paulo está dizendo, um guerreiro, um soldado, ele precisa entender o porquê ele está numa missão. Um soldado não vai, sem no mínimo saber qual é a diretriz de uma missão. Um comandante não pega o seu soldado e diz, ó, fica aí no meio da selva e se vira. Ele tem que ter uma missão. Ele tem que ter uma diretriz, ó, você tem que resgatar fulano. Você tem que tomar posse dessa área, mas ele tem uma missão. Ele pode até estar sozinho. Diga comigo, eu posso até estar sozinho. Mas isso não significa que eu não tenho uma missão. A gente não pode viver um evangelho sem que ele seja uma missão para nós. Tudo na sua vida espiritual é uma missão. Por exemplo, vou citar o exemplo aqui do Eduardo. O Eduardo, ele está vivendo uma experiência com Deus. Qual é a missão do Eduardo? E é isso que eu quero que ele entenda. Eu quero dizer isso para ele. Finalmente, depois de tanto tempo, Eduardo, olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja. Estou usando apenas a sua vida como exemplo. Finalmente, até que enfim, que o Eduardo entendeu quem sou eu na vida dele. Agora, quantas vezes as pessoas já não falaram de Deus para você? Quantas vezes você não foi convidado para estar numa igreja? Quantas vezes você até sentiu um negocinho assim, deu uns arrepio, sentiu um negócio legal, gostoso. Pô, essa igreja é maneira, o povo é legal, gente boa. Mas a igreja não é feita de gente legal, gente boa. A igreja é feita da visão do reino. Por isso que você não permaneceu. Porque ninguém vai ficar numa igreja porque o povo é legal. A gente permanece num lugar espiritual porque tem visão de Deus. E aí, isso é uma missão, Eduardo. Estou dando a sua vida como exemplo. Hoje, quando você começou a entender a visão de Deus na sua vida, o que aconteceu? Você focou um alvo. Quando você focou um alvo, Deus começou a te mostrar o caminho e a direção. Foi ou não foi? E eu te pergunto, é diferente de ir numa igreja do que conhecer a sua missão? Tem ou não tem diferença? De entrar dentro de uma igreja e conhecer o porquê que eu estou lá dentro. Qual é a minha visão? Qual é a minha missão? Faz diferença. Com pouco tempo, Deus já começou a abrir as portas. Agora, isso aqui vale como alerta, né? Deus abre a porta porque você entendeu a missão. E se você deixar de entender a missão? Não precisei nem falar, né? Você entendeu, né? Dá até para falar em mistério, forte. Mas veja se não é isso que acontece com as nossas vidas. Se ele esquecer a missão, se eu esquecer a missão, se eu esmorecer na missão, aquilo que eu conquistei se perde. Por quê? Por que as coisas que Deus me dá, elas vão se esvaindo? É porque nós perdemos o foco da missão, da verdadeira vocação. Eu, como soldado, não posso esquecer disso. Como discípulo do Senhor, soldado de Cristo, eu não posso esquecer que a minha missão é mudar a minha vida. E para mudar a minha vida, não pode ser apenas em um dia. São todos os dias. Qual é a missão do Eduardo? Qual é a minha missão? Qual é a missão da Cris? Qual é a missão do PC? Qual é a missão da Lute? Qual é a missão da Rosélia? Qual é a missão da Fabiane? Qual é a missão do Osmar? Qual é a missão da igreja que está aqui? Qual é a missão? A missão é mudar a sua vida todos os dias, para que Deus te exalte sobre todos os seus dias nessa terra. O dia que você esquece dessa missão, você perde a luta. Você pode não perder a guerra, mas aquela luta você perdeu.
Porque a guerra pertence ao... Mas eu não entro numa guerra para perder, eu entro numa guerra para ganhar. Então eu não vou ficar perdendo luta todos os dias. Para não perder as minhas lutas, eu tenho que focar a minha missão todos os dias. E aí ele está dizendo, até que enfim entendeu. E quantas pessoas estão dentro da igreja e tão difícil de entender? Quantas pessoas estão errando o alvo? Eles estão passando pelas mesmas fases o tempo todo. As pessoas vão e vêm, vão e vêm. Gente, eu quero deixar essa palavra para nós. É bom crescer em Deus? Sim. É bom sentir Deus te usar? Amém. É bom sentir que você cresceu espiritualmente? Aleluia. Mas quantas vezes nós vivemos isso e é tão gostoso, e no meio do caminho permitimos o diabo nos colocar de volta no mesmo lugar que nós estávamos lá atrás? Por que a gente vai permitir isso, irmãos? Nessa noite Deus está falando conosco. Nós não podemos desistir da nossa missão. PC, você não pode desistir da sua missão. Eduardo, você não pode desistir da sua missão. Cris, você não pode desistir da sua missão. Fabiano, você não pode desistir da sua missão. Osmar, você não pode desistir da sua missão. Aleluia, Jesus, eu não quero. Rosélia, você não pode desistir da sua missão. Lourdes, você não pode desistir da sua missão. Quando você desiste da sua missão, você volta à estaca zero. Você volta a um caminho que você já caminhou. E o que o diabo quer não é tirar você da igreja. Diga comigo assim, o que o adversário quer. O que o adversário quer. Não é me tirar da igreja. Não é me tirar da igreja. Mas é fazer eu voltar. Fazer eu voltar. O tempo todo. Naquilo que eu acredito. O que ele tenta trabalhar dentro de nós é sempre nos retroceder. É sempre atrasar o nosso caminho. Ele tenta nos atrasar, meu irmão. O diabo vem para atrasar a vida da gente. Ele está o tempo todo tentando atrasar a nossa chegada. Mas eu profetizo sobre a tua vida que a tua chegada não será atrasada. Aleluia. Amém, meu irmão? Eu profetizo isso sobre a tua vida. Porque Deus quer que nessa noite nós venhamos entender que a missão que nós temos não pode ser atrasada por causa de nada. Porque a nossa missão ainda está no início de todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, finalmente. Finalmente ele encontrou alguém que entendeu a visão. Ele entendeu que alguém que há muito tempo devia estar incomodando ele ou algumas pessoas, e essas pessoas começaram a agir conforme a visão do reino. E aí ele diz, finalmente, ainda bem que você voltou ao caminho, entendeu o foco da palavra, entendeu qual é a verdadeira missão de um soldado. Porque um soldado, ele não pode retroceder. Um soldado que retrocede na guerra, ele é chamado de quê? Desertor. Se ele fugir da guerra, na linguagem militar, ele é chamado de quê? Desertor. No reino espiritual, nós não podemos desistir, porque o Senhor tem preparado algo sublime e excelente sobre as nossas vidas. Sabe, Eduardo, o que não vai faltar são motivos e motivações para você desistir. Não vão faltar pessoas para te fazer desistir. Eu estou falando para você especificamente, não por nada, mas porque sei que você é o mais novo aqui. E eu sei que você precisa de cuidado e de orientação. E quando você segue a orientação de quem está um passo à frente seu, você tem mais para ganhar do que para perder. Porque por enquanto você ainda, em alguns aspectos, não consegue caminhar com as suas próprias pernas. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que o Osmar está aqui. É para isso que essa igreja se reúne aqui hoje. Para que venha alimentar, dar direção e poder dizer, finalmente, o Eduardo está entendendo qual é a missão dele.
A gente não pode parar, Eduardo. Você não pode desistir. Pessoas nos fazem parar, coisas nos fazem parar, circunstâncias nos fazem parar. Mas Deus está te dizendo, eu é que faço você continuar. Porque o meu poder, diga comigo assim, Eduardo, e toda a igreja, o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Quando estivermos fracos, deixa o poder de Deus se aperfeiçoar em você. Eita Deus, é por aí. Amém? É verdade. Essa é a realidade. E como é que o poder de Deus se aperfeiçoa em minha fraqueza? É verdade. Eu não falei que para Deus estar dentro, a palavra tem que estar dentro? O poder de Deus se aperfeiçoa diante da sua fraqueza, porque o poder de Deus é a palavra. A palavra é o maior poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Quando a palavra entra e encontra repouso, ele nos alimenta, nos fortalece e nos traz uma nova visão de vida. E é isso que Deus está dizendo para nós. Esse texto, ele é rico de uma palavra muito forte. Mas eu vou parar por aqui hoje. Eu vou continuar semana que vem. Mas quero dizer para você, pense nisso. Pense no que você precisa entender todos os dias, que é não desistir da sua missão. Porque um verdadeiro discípulo, ele não desiste da sua missão. Ele não desiste do seu chamado. Ele acredita, ele vive o melhor de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém. Porque a experiência de Deus na guerra. Para que a guerra serve, meu irmão? A guerra serve para te deixar mais fraco ou mais forte? O que você acha? A guerra serve para quê? É para quê? Mas por que as pessoas ficam mais fracas? Em algumas ocasiões. É simples. As pessoas que ficam mais fracas é porque elas não entenderam o que aquela guerra podia promover sobre a vida dela. Mas quando você entende qual é a sua missão, a guerra te transforma mais forte. A guerra passa a não ser o seu momento de tristeza, mas passa a ser um momento de entendimento. É onde o apóstolo Paulo está dizendo para nós, finalmente você entendeu que a sua guerra é para o seu crescimento e não para a sua morte. Não para a sua fraqueza, não para os seus momentos difíceis, mas ao contrário. As guerras das nossas vidas é para nos deixar mais fortes diante do Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Diante de Deus. Que todos os dias nós viemos dizer para Deus, Deus, eu entendi o que o Senhor fez comigo. Finalmente. E que Deus venha dizer para você todos os dias, como eu tenho me orgulhado de você, porque finalmente você entendeu o que eu quero fazer na tua alma, o que eu quero fazer na tua vida, o que eu quero fazer na tua história e o que eu vou fazer com você daqui para frente. Amém? Amém. Quantos querem viver essa visão? Glórias a Deus. Finalmente, a igreja entendeu o recado de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra para você. Eu quero continuar ela semana que vem. E aí eu vou falar de outros aspectos. Mas tenho certeza que Deus vai levantar guerreiros para lutar as suas lutas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Combati, acabei a carreira e guardei a fé. O que ele está dizendo? É que ele entendeu qual era o propósito. Ele entendeu que ele combatia o bom combate. Ele brigava mesmo, ele lutava mesmo, ele não desistia. Ele partia para dentro, como diz aí fora. Ele combateu o bom combate. Mas quando chegou o dia final da sua carreira, que ele já estava aspirando à morte, ele sabia que a fé dele estava do mesmo jeito quando ele começou as batalhas da sua vida. Eu profetizo sobre a tua vida que a tua fé não será abalada por causa das suas guerras. Amém? Que a sua fé se fortaleça nas guerras da sua vida. Eu profetizo isso sobre a tua vida. E que Deus te abençoe nessa noite. E que o Espírito Santo revele coisas profundas e maravilhosas sobre o teu coração. Porque hoje Deus está levantando guerreiros para lutar as boas guerras. Amém? Que Deus abençoe a todos. E acabou. Amém, igreja? Amém, meus irmãos?